A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, espero que todos estejam bem. Irmãos, Deus entregou uma palavra no livro de Esther, no capítulo 1. Eu vou ler para os irmãos o versículo 16, que a palavra fala o seguinte: Na presença do rei e dos demais príncipes e amigos, Memucã apresentou a seguinte argumentação: A rainha Vaste não pecou somente contra o rei, mas também ofendeu todos os príncipes e povos que há em todas as províncias do rei Xerxes. Irmãos, aqui fala sobre Vaste, que ela é condenada a uma pena exemplar, porque ela era a rainha do rei Assuero ou do rei Xerxes, eu não sei como está na sua Bíblia. E ele dá uma festa, onde ele convida vários príncipes, e depois de 7 dias que ele está bebendo muito, ele já está eufórico, ele pede a alguns servos para buscar Vaste, que ele queria apresentar Vaste durante aquele banquete que ele estava dando. E ela estava dando uma festa separada do rei Xerxes. Ela estava dando uma festa para as mulheres em um outro ambiente. Ela se recusa a vir. E no que ela se recusa a vir, ele fica extremamente irado, e irado com razão. Porque ela trouxe uma vergonha para ele desnecessária. Ela trouxe uma vergonha para o rei ali que não precisava trazer. Ela poderia ter agido de uma outra forma. Então, dentro daquele processo, ele pede ajuda para algumas pessoas que eram mais chegadas a ele, né? Pessoas que ele confiava, e ele fala assim: olha, o que eu faço nessa situação? Aí, Memucã aqui chega para ele e fala: olha, ela não envergonhou só o rei, envergonhou o povo, o reinado e tal. Ele explica. Depois ele chega e chama alguns outros conselheiros e fala: o que eu faço com essa mulher agora? Aí eles falam: olha, é melhor você banir. Tira ela do reino, leva ela embora e deixa o cargo livre. E faz uma lei que não tenha como revogar. E deixa o cargo ali livre, o espaço livre, para que você venha adquirir uma outra esposa. E assim ele fez. Então, para que Deus pudesse colocar Esther dentro daquele processo, daquele reinado, aquele espaço que estava sendo ocupado por uma mulher incompetente, uma mulher que não sabia administrar, uma mulher que não tinha, sabe, o mínimo de gratidão pelo cargo que ela exercia, porque o rei ali era a autoridade máxima. Então, ela tinha que, dentro da hierarquia, ir lá, fazer uma presença ali, depois voltar para a festa particular dela. Mas ela não faz isso. Era uma mulher que não tinha competência nenhuma para estar naquela posição. E tem hora que nós vivemos situações assim, irmãos. Nós temos um espaço que é nosso e alguém entra no nosso espaço que não tem capacidade de administrar nada, ocupando um espaço que ela nem deveria estar ali. Então tem uma passagem aqui interessante que nós temos que meditar sobre a palavra, que eu vou entrar dentro do que Deus quer falar para você. Eu vou ler de novo o versículo que fala o seguinte: a rainha Vaste não pecou somente contra o rei, mas também ofendeu todos os príncipes e povos que há em todas as províncias do rei Xerxes. Aqui está usando a palavra ofendeu, e Deus mandou falar para você. Tem alguém que ocupou um espaço, ela simplesmente entrou em um espaço que ofendeu a Deus. Essa pessoa ofendeu a Deus quando ela ocupou um determinado espaço. Por quê? Porque esse espaço não era para ela. Esse espaço estava designado para um servo e uma serva de Deus. Esse espaço foi ocupado por alguém que não deveria estar ali. O espaço de Vaste era um espaço que era para Esther estar ali. Não era para ela estar ali. E ela estava ocupando um espaço e estava atrapalhando o trabalhar de Deus. Quando alguém entra no processo de guerra com o Senhor, vai perder no final. E todas as vezes que alguém entra em um processo querendo ocupar determinadas posições, ocupar determinados espaços, entrar na vida de alguém que não foi projetado para entrar, para estar, está arrumando guerra com Deus, porque Deus tem um projeto, Deus tem um processo, ele tem um planejamento que alguém do nada vem e começa a fazer as manipulações dela, porque Deus não invade o livre-arbítrio de ninguém. É a hora que nós temos que ter muita sabedoria
Porque se vem um prato de lentilha para sua vida, se vem uma situação de julgo desigual para sua história e você pega, Deus não vai invadir o seu livre-arbítrio, só que a situação que você se colocou, a decisão que você tomou, você vai pagar por ela. Então ela chegou ali no momento que ela ocupou um espaço que não era para ser dela. Aquele espaço ali era de Esther. E Deus começou a ficar irado com aquilo ali. A mesma coisa está acontecendo na sua história. Está acontecendo na sua história. Você vai falar assim, dela, Deus não ficou irado. Ficou tão irado com aquilo ali, que Deus conhece o coração do outro, né? Deus permitiu uma situação ali que Deus sabia que dentro da fraqueza dela, a atitude dela seria aquela. Por quê? Porque Deus tinha intenção de colocar Esther naquele lugar. Aquela posição de rainha era de Esther, não era de Vaste. E Deus permitiu que fosse feito aquele banquete, que ela ficasse num banquete separado junto com as mulheres. Deus vai permitindo coisas, irmãos, que a gente não entende. Então Deus entra lá no território do inimigo, Deus permite situações que a gente não enxerga, a gente não está vendo, mas Ele está trabalhando. E dentro daquele processo que Ele está fazendo ali, Ele está permitindo várias situações, porque aquele espaço ali tem que ser desocupado. Tem gente aqui que já está entendendo a palavra. Então, para que haja esse processo, Deus tem que permitir. Se fosse para aquela mulher ficar naquele processo com Xerxes ali naquele momento, Deus não ia permitir que ela caísse naquele laço. Se fosse a intenção do Senhor, Deus ia deixar. Mesmo que ela não o conhecesse, eu tenho intenção que essa mulher fique aqui nesse reinado. Dentro dos planos de Deus, Deus ia permitir que essa mulher ficasse lá. Ele tem controle sobre todas as coisas. Ela iria lá, reverenciar o marido, ia ser apresentada para todos os príncipes que estavam lá. Só que Deus permitiu situações ali onde a pessoa foi pega na fraqueza dela, na soberba dela, no orgulho dela, na vaidade dela, ao ponto dela cair. E desocupar aquele espaço que pertencia a Esther. Então tem uma situação que Deus vai montar por esses dias, que Deus manda falar para você. Não tem o porquê você se desesperar, porque você está achando que eu não estou trabalhando, você está achando que eu não estou vendo nada, você está achando que o meu silêncio é um abandono e na verdade não é. Eu estou trabalhando, estou visitando o território do teu inimigo, eu estou agindo. E dentro de um processo com muita sabedoria e destreza que só Deus poderia fazer, vai haver um espaço vazio. Porque Deus está chegando para dar uma queda muito grande na vida de alguém, que não deveria ter ocupado um espaço que pertence ao povo de Deus. Então a pessoa está lá, posando de rainha no lugar, posando de rei no lugar, achando que entrou, que fez, que aconteceu. Só que Deus sabe derrubar. Não existe patente nessa terra. Não existe situação financeira nessa terra que Deus não derrube. Não existe cargo, posição social, nome, sobrenome, contas bancárias que Deus não derrube. Então ele destrói tudo. Quando a gente analisa a história de Xerxes e de Vaste, a gente pensa assim, nossa, mas ela era rainha. Irmãos, era uma monarquia na época. A autoridade máxima daquele lugar era o rei e a rainha. E quando o nosso Deus quer, quem impede? E naquela época, para você chegar a ser rainha, era muito complicado, porque tinha que ter toda uma história, tinha que ter toda uma história familiar. Não era qualquer uma que poderia ocupar o espaço de rainha. Tinha que ter muita terra. Porque o rei ele não se envolvia com mulheres que não tinham patrimônio, que não tinham terras. Quando a gente começa a estudar a história, eu gosto muito de filme épico, porque eu aprendo muito. Me ajuda muito no Antigo Testamento. Então, quando você começa a analisar essas histórias e começa a ver, não era um negócio muito fácil de você atingir, de conseguir. E essa mulher, dentro sabe, de uma falta de sabedoria, perdeu a coroa dela. Perdeu a coroa dela. E tem alguém que chegou de gaiato aí na sua história, achando que poderia ocupar um espaço que foi Deus que reservou para você. Não poderia estar nesse espaço, mas entrou nesse espaço.
sabe, entra de gaiato, acha que pode tirar proveito, vai buscar ajuda no inimigo, faz inúmeras barganhas com o inimigo, gasta um dinheiro que não tem, se endivida até o talo, faz sacrifício com coração de animal, né, com coração de boi, porque quer ocupar um espaço que não pertence a ela, não pertence a ele, faz sacrifício de sangue, e assim vai fazendo um monte de coisa para ocupar um espaço. Deus, aí você vai falar assim, mas por que Deus permitiu? Porque Deus tem propósito com tudo, a gente não entende o tempo, como que funciona, mas Deus não trabalha com coisas erradas. Isso eu posso falar para os irmãos. O reino trabalha com as coisas muito certinhas. No reino não tem nada errado. O plano espiritual não trabalha com coisas erradas. Eu não estou falando dos demônios. A energia de Deus é aqui, do demônio é aqui embaixo. Então, dentro da energia de Deus que é elevada, que está acima, tudo é correto. O nível energético do inferno é aqui embaixo. Ó. Aqui uma bagunça, mas eles são hierárquicos. Eles são extremamente organizados para ceifar a vida dos outros. Para brincar com a vida do ser humano, eles são extremamente organizados. Mas a energia deles está aqui. A de Deus está aqui em cima. E Deus não gosta de coisa errada. Então, as pessoas que vão para a presença de Deus têm mania de ir e de chegar na presença de Deus e querer fazer coisas erradas, fazer barganha, não fazer do meu jeito. Não funciona dessa forma. Você quer deixar o plano espiritual, o reino, chateado, magoado e fazer com que ele se recue da sua vida, é você fazer coisa errada. Primeiro que você vai pagar o preço de tudo que você está plantando. Você plantou errado, escolheu errado, você vai pagar o preço disso. Deus não tem culpado por inocente, nem inocente por culpado. A primeira coisa que você vai sofrer é as consequências dos seus atos. Escolheu errado, vai pagar o preço. Fez coisa errada, vai ter consequência. Mexeu com o sentimento de alguém, trouxe sofrimento para alguém, vai pagar o preço. Eles são extremamente organizados. Aí a pessoa vem, começa a fazer um monte de coisa errada, usa o nome de Deus em vão. Essa pessoa que está ocupando esse espaço aí, que é seu, usa demais o nome de Deus em vão, hein? Deus está irado com isso. É um negócio de falar de Deus da boca para fora e buscar o inimigo no oculto e fazer as barganhas dela com os demônios. Deus só está contemplando isso já faz um tempo. Então, a gente querer ficar na presença de Deus, irmãos, fazer coisa errada, não funciona. Você quer afastar o reino de você, é você fazer coisas erradas. Não faça. Quando o inimigo vem, nos ataca, ele nos humilha, ele fala mal da gente, ele calunia, ele tenta trazer inimizades para a gente, colocar pessoas contra nós, o que Deus fala na palavra? Não faça com o teu inimigo o que ele está fazendo. Porque se você se igualar ao teu inimigo, Deus não tem como te defender. Porque ele é extremamente organizado. Ele não gosta de coisa errada. Quando você faz o que é errado, o reino se afasta de você. Você se iguala à pessoa que está sendo usada pelo inferno. O reino recua. No que ele recua, você fica sem respaldo espiritual. Então tem hora que dá vontade de responder, tem hora que dá vontade de você pegar a cabeça da pessoa, quebrar o pescoço no meio. Tem hora que dá vontade de você pegar, sabe, uma flecha, uma lança, enfiar no peito da pessoa, porque nós somos humanos, nós temos essas reações, isso é normal, não seja hipócrita, porque você não virou anjo, você não vai sair voando por aí, entendeu? Você está nessa terra, você tem esses ímpetos sim, só que nós controlamos isso dentro da palavra e dentro do amor de Deus. Então ele nos ensina, se eu sou a sua justiça, não tenho por que você sujar suas mãos, eu farei por você. Porque tem hora que dá vontade de você pegar a pessoa pelo cabelo. Dá vontade de você pegar e falar, olha, eu sei tudo isso aqui da vida da pessoa e soprar no vento que nem a pessoa fez com o seu nome. Só que nós não podemos fazer desse jeito. Porque se nós agirmos desse jeito, o reino vai recuar. Na hora que o reino recuar, você fica sem respaldo espiritual. Isso é fato. Então nós não podemos agir de acordo com o que o inferno está fazendo conosco. Nós não podemos agir de acordo com a nossa consciência muitas vezes, porque a vontade que você tem dentro do seu direito, que você não está errado, Jesus sabe. Você foi injustiçado, injustiçado. Você foi humilhado, humilhado, ele sabe.
Mas ele não quer que você aja desse jeito, porque senão ele vai ter que recuar. Porque ele não abre mão dos princípios dele. Então ele tem o princípio dele de justiça, é melhor você deixar nas mãos dele. E a justiça de Deus, irmãos, ela é perfeita. Ela é perfeita. A vergonha que essa mulher trouxe para a vida de Xerxes, Deus fez ela pagar 10 vezes mais. Porque olha, tinha uns príncipes ali, uma festa e tal. Era algo particular, um banquete que estava acontecendo ali. Ela vem e traz uma vergonha não obedecendo a ordem do rei. Ele ficou furioso, envergonhado, desonrado. Só que o que Deus fez com essa mulher? Deus tirou ela de um cargo, tirou ela de uma posição, ela perdeu a coroa dela, irmãos. O cargo ficou vazio. Assinaram uma lei lá que não tinha como revogar o negócio. A mulher vai ter que ir embora e não vai voltar mais. Ficou o espaço para uma nova rainha. Aí vem Deus, abre, faz toda essa justiça lá dentro. Olha como que Deus faz as coisas, irmão. A justiça de Deus é perfeita. E abre esse espaço para a concorrência vir. Vamos selecionar uma nova rainha para o rei. Agora vamos trazer uma pessoa nova. Aí são 127 províncias que fica sabendo o que a rainha fez. Queimou o filme dessa mulher, irmãos. Vamos colocar aí que seja 127 estados dentro de um país. Acabou com a vida dela. Acabou com a vida dessa mulher. Essa mulher foi rainha. Irmãos, a Bíblia não fala, mas eu falo pela meditação que eu tenho da palavra. Eu acredito que nunca mais. Ela deve ter se enfiado numa cabana no meio da floresta, deve ter ficado lá. Acabou a vida social dessa mulher. Pá, destruiu tudo. Porque Deus foi lá e abriu espaço para 127 províncias trazer, né, uma mulher representando cada uma como se fosse a Miss Brasil, a Miss Mundo, né? E aí vem e coloca lá dentro para concorrer. É onde que Deus vai lá e coloca aquilo que é dele. Deus vai lá e coloca Esther lá dentro para concorrer com 127 meninas. Porque aquele espaço estava desocupado. Então era hora de Esther entrar. Vocês estão entendendo a palavra? Então a justiça de Deus ela é perfeita. Não importa o grau da vergonha que te trouxeram em uma determinada situação. A honra que está chegando para você é muito maior. E o que Deus dá para aquele homem? Aquele homem não conhecia Deus, irmãos. Aquele homem não conhecia Deus, ele não temia o Senhor. Ele não tinha respeito por Deus. Deus vai lá e dá uma mulher dele, uma serva dele, assim, ó, entrega de bandeja para ela. Entrega assim de bandeja para ela. Para ela, não, para ele. E ele fica maravilhado com ela. No meio de 127, escolheu aquela mulher, uma mulher virtuosa. Uma mulher que tinha decisão, opinião. Uma mulher prática. Uma mulher que sabia conversar, sabia ouvir. São as virtudes que uma mulher de Deus tem. Uma mulher que o amava. Mesmo que ele ficou ainda um tempo, diante de todo o processo, ele ficou um tempo sem procurar por ela. Mas ela tinha sabedoria, ela tinha Deus, e Deus estava com ela, e Deus muda a situação. Mesmo que ele estivesse distante dela durante um período, Deus foi lá, trabalhou a situação, Deus colocou ela dentro do cenário, inseriu Xerxes de novo dentro da vida dela, porque Deus sabe fazer. Então, quando a gente deixa Deus trabalhar a situação, quando Deus começa a movimentar as peças, a trabalhar do jeito dele, ele vai fazendo as coisas de um jeito que a gente, aos nossos olhos, está dando tudo errado. A gente não entende, mas no final dá tudo certo. Porque ele vem, ele trabalha, ele faz. Se o espaço está ocupado, ele tira, e não importa a patente. Não importa o que a pessoa tem, não importa o que a pessoa se julga ser. É um grão de areia. E Deus tem capacidade de tirar, de envergonhar, Deus muda a situação, muda a história. O que nós temos que fazer é só confiar em Deus diante do processo e entender que Ele tem poder sim para mudar pessoas de lugar, desocupar espaços que estão sendo ocupados, que são nossos. Nós temos que entender que Ele tem capacidade de nos inserir nesse espaço. Irmãos, era só Deus para colocar Esther ali naquele lugar. Porque se não fosse Deus para colocar ela lá dentro, como que ela iria entrar naquele lugar ali por conta própria? Não ia entrar. Mas Deus vai lá, abre todo um espaço, faz com que ela entre, muda a identidade dela, porque ela
se chamava Radassa dentro do batismo dela e não condizia com a cultura daquele lugar. Eles eram persa, então não tinha como uma judia entrar naquele lugar. Ele vai lá, muda o nome dela, coloca o nome de Esther, insere ela dentro daquele lugar. Aquele homem só vê beleza nela. Tem um processo em que elas se vestem e que elas vão para a presença do rei, que elas têm a opção de escolher vários acessórios. Só que elas iam ficar muito tempo em pé na frente do rei. E as outras meninas se adornam demais. Colocam muitas joias, muitas coisas, e muito pesadas. Muito pesadas. E elas não podiam perder a compostura. Elas tinham que estar numa postura ali impecável. Elas foram treinadas para estar ali. Esther, dentro de uma humildade, por isso que eu falo para os irmãos, a humildade te leva à prosperidade. A humildade faz você enriquecer. A humildade faz com que você venha prosperar nessa terra. Então, dentro da humildade dela, o que ela faz? Ela se adorna, mas não de uma forma exagerada. Porque ela ia ficar muito tempo dentro de uma posição e na frente do rei, que se ela tivesse muito adornada, ela não ia conseguir manter a postura. Para que ela ficasse elegante, bonita, ela coloca menos adorno. Então, menos com Deus se torna mais. Nós temos que entender isso. O menos com Deus se torna mais. Então, nós temos que confiar sempre em Deus, porque junto com Deus, dentro de uma humildade, dentro de uma harmonia com o reino, você fazendo o que é correto, você tem proteção espiritual e você consegue chegar aonde Deus quer te colocar. E o muito sem Deus não é nada. E tem gente que quer ter muito, mas não quer ter Deus. Tem gente que quer ter demais, mas quer deixar Deus de lado. Toma uma decisão errada, faz uma escolha errada, sem orientação de Deus. Aí o que adianta? Os olhos da pessoa tem muito. Não tem muito nada. Você entrou, foi numa fria. E para sair dessa fria depois? Porque o muito aos seus olhos sem Deus se tornou uma encrenca enorme. E é só Deus para tirar. Então nós temos que ter muita sabedoria, nós temos que querer muito estar, sabe, dentro de uma situação espiritual com Deus, porque dentro de um processo, sabe, de humildade com o Senhor, a gente consegue avançar para inúmeras outras coisas maravilhosas e Deus dentro desse processo vai fazendo a gente engrandecer, crescer, prosperar e receber aquilo que é nosso. Então Deus manda dizer para você, não é você que ficou na desvantagem. Porque o pouco com Deus se torna muito na sua história, que é o que vai acontecer agora. O pouco com Deus, que aos olhos dos outros você tinha pouco, você ficou sem nada, o espaço ficou ocupado, né? Você passou uma vergonha. Só que o pouco com Deus vai se tornar muito. Vai se tornar muito, já está se tornando muito na sua história. E quem achou que tinha muito sem Deus, vai ver que não tinha nada. Vai ver que não possuiu nada, que nunca foi dono de nada, nunca foi dona de nada. Que nunca foi nada dentro de um cenário. Porque a vergonha que Vasti passou é a vergonha que vai passar o seu inimigo, a sua inimiga. Aquela pessoa que ocupou um espaço que era seu, vai passar uma grande vergonha agora. Esse espaço vai ficar vazio, porque esse espaço é seu. A pessoa vai ter que largar, vai ter que soltar. E Deus está chegando agora para fazer isso. Então, não se desespera diante do processo que você passou, porque você pode ter sido muito humilhada e humilhada. Deus sabe o que fizeram com você. Deus sabe quando te viraram as costas e de uma forma muito humilhante. Deus sabe o quão você chorou, o quão você ficou sentido e sentida. Deus sabe o quão você se revoltou diante da situação. Só que Deus manda falar para você, não se revolte comigo. Porque o erro foi da pessoa, da escolha que a pessoa fez. A pessoa tem o livre-arbítrio e o reino não invade o livre-arbítrio de ninguém. Por isso que eu falei para os irmãos, não faça coisa errada, porque se você fizer coisa errada, o que vai acontecer? Deus não vai invadir o seu livre-arbítrio. Só que o que você fizer de errado, Deus ele vai te corrigir, porque ele anda dentro de princípios que ele não abre mão. Que são princípios que estão aqui relatados na Bíblia que nós temos que seguir.
Então você vai acalmar porque o espaço que ocuparam, achando que estavam levando vantagem sobre a sua história, que iam destruir o seu cenário, que ia destruir a sua vida, a pessoa não prevalecerá, porque esse espaço não pertence a ela. Tem alguém que ocupou um espaço que jamais deveria ter ocupado. Jamais. Não deveria ter entrado no teu caminho, na tua história. Agora vai ter que pagar um alto preço disso. Vai pagar um alto preço. Irmãos, escolhas erradas na nossa vida nos traz dores. É pegar prova com a mão. Se você faz uma escolha dentro da vontade de Deus, dentro da soberania dele, da orientação dele, da coordenada dele, não tem como dar errado. Agora, quando você faz uma escolha desordenada, dentro do seu achismo, deixando, sabe, o que está ao seu redor, que influencia, né? Te traz uma euforia. Você olha ao seu redor e você fala, não, aqui eu acho que vai dar certo, aqui eu vou levar vantagem. Ah, e a pessoa tem algo para me oferecer, às vezes até financeiramente falando. Deus não tem essas barganhas absurdas para a vida da gente. Deus tem coisas para a nossa história que nos traz paz. Isso não quer dizer que a gente não vai ser favorecido materialmente. Quando Deus une, por exemplo, não a Esther, mas Deus une, até esqueci o nome fugiu agora. Ai, meu Deus do céu, fugiu o nome. Ruth, lembrei de Ruth, eu tô com sono, irmãos, a cabeça começa a falhar. Quando Deus une Ruth, que pega Boaz ali, que tinha condição, mas já existia amor no coração dos dois. Tanto que Boaz não abre mão dela. Se Boaz não gostasse dela de jeito nenhum, que ele já teve interesse na própria Bíblia, quando você reflete sobre a palavra, você vê que ela está ali catando os milhos que caem, e ele pergunta quem é ela. Ele sentiu uma atração por ela. Foi atração ali à primeira vista. É fácil de interpretar a palavra. E ele procura ter interesse sobre ela, procura saber sobre ela. Então ele une um propósito ali de um homem que tinha um poder aquisitivo bom. Ela estava numa situação difícil, mas era uma união de amor. Esse tipo de barganha que o mundo está acostumado, vou me envolver com alguém porque alguém tem dinheiro, vou me envolver com alguém porque alguém tem patrimônio, porque tem sobrenome, tem isso, tem aquilo. Deus não faz esse tipo de união, irmãos. A união de Deus é de propósito. Qual que é a união de propósito? É a união de amor. Deus já fala na palavra. Deus é o amor em pessoa. Quando você vê um casamento que não é propósito de Deus, não tem amor nesse casamento. É uma união de conveniência. Está jogando a existência dela fora. Está casando para separar. Está casando para adulterar. Está casando para fazer coisas aí, atrocidades, né, que a gente vê hoje em dia na mídia. Eu vi uma reportagem outro dia que eu fiquei chocada. A mulher casou e ela envenenava o marido aos poucos. O rapaz já tinha passado mal. Olha a falta de Deus que faz na nossa vida, irmãos. E ele passou mal inúmeras vezes, foi socorrido inúmeras vezes, ficou internado, quase morreu, por causa do veneno que ela colocava, que era veneno de rato, se eu não me engano. E o que que ela fazia? Ela foi fazendo, viu que ele não morria de jeito nenhum e ela continuou tentando. E ele não se atentou que ele estava sofrendo esse tipo de atentado. Ele não percebeu que ele estava sendo envenenado daquele jeito. Depois eu escutei na reportagem que a família estava desconfiada, mas, meu, que família é essa? Se bem que a pessoa às vezes não quer escutar, né? Às vezes tem isso também, a família está alertando, a pessoa está falando que está entrando num processo complicado, está se envolvendo, às vezes, com uma psicopata e não sabe, e a pessoa está indo. Irmãos, eu falo isso com uma prioridade muito grande, porque eu vivi um relacionamento tóxico de 9 anos, e eu me vi à beira da morte inúmeras vezes. Então é muito complicado, nós temos que buscar em Deus o direcionamento, porque nós não conhecemos o coração do outro. Você se envolve com alguém, a pessoa ela vai te envolver de inúmeras formas ao início. Ela vai fazer tudo que te agrada ao início. Ela vai querer mostrar para você algo que ela não é. Tem muito envolvimento com a família, eu já vi muito isso, né? É churrascada, é festa, é isso, é aquilo. Para laçar, é tudo válido. É tudo válido.
E você, às vezes, por causa de uma carência que você carrega desde a sua infância, ou às vezes não tem uma agitação na sua família, você começa a viver a vida da família do outro, mas você não sabe o que passa no coração dessa pessoa. E aí, quando você vê, você está num laço que não tem como você sair, porque vai te trazer o quê? Morte. Vai te trazer morte. Deus está falando com alguém aqui que eu não sei quem é, cada um tem uma história com Deus. Eu entrei nesse assunto porque o Espírito Santo vai me levando, ele vai me conduzindo, mas Deus manda falar para você, você fez uma escolha na sua vida que você não tem noção com o que você está convivendo. Você não tem noção do que a pessoa é capaz de fazer para destruir você, se você não oferecer para ela o que ela quer. E se uma hora você não tiver o que oferecer para essa pessoa, você vai trazer morte para sua vida. E situações e sequelas irreversíveis. Irmãos, perder a vida da gente de uma forma absurda dessa já era. Já era, não tem volta mais. Morte é morte, acabou. Então nós temos que tomar muito cuidado. E quando acontece da pessoa ainda fazer uma maldade e você ficar com uma sequela física pro resto da vida? Nós temos a Lei Maria da Penha que hoje favorece as mulheres, que essa Maria da Penha, ela ficou numa cadeira de rodas de tantos maltratos do ex-marido. Ela conta a história dela, o que ela sofreu, as sequelas que ela passou, sabe? A opressão psicológica, que é terrível isso, traz doença pra gente. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu tô dando aqui o relato de algo que vocês podem buscar na internet que vocês vão encontrar. Esse homem que foi morto por essa mulher envenenado, ele morreu na estrada, ele foi, acho que, ir de encontro com a família dele, ela dá um copo na filmagem da casa, aparece ela fazendo isso. Eu tô dando um relato contrário, porque é muito fácil falar de mulher que sofre maus tratos, mas tem homem que sofre também. Tem inúmeros homens que são vítimas de amarração, a maioria dos homens são vítimas de amarração, como tem mulher também que é. E existem vários relatos de violência que às vezes a mídia não mostra, mas que os homens também sofrem. Então nós temos que tomar muito cuidado com quem nós trazemos para a nossa intimidade, com quem você vai casar, com quem você vai se envolver, porque senão você entra numa fria. Você vai trazer uma pessoa aí que vai te trazer morte e vai te trazer, vai fazer da sua vida um inferno, você vai perder a sua saúde, a sua existência, com um relacionamento que não vai te agregar em nada, que vai te trazer problemas seríssimos. E para sair depois é muito difícil, irmãos. Eu falo pela minha vida. O que eu sofri não foi fácil. O que eu sofri não foi fácil. Eu passei por inúmeras humilhações que eu vou falar para os irmãos. Da revolta. Tanto que Deus falou para mim, não peça a morte dessa pessoa. Eu quero essa pessoa viva. Essa pessoa vai sofrer todos os dias os maus tratos que ela fez você sofrer lá atrás. Então tem alguma situação aqui que alguns irmãos estão vivendo, não peça a morte para Deus, deixa a pessoa viva. Essa pessoa vai ter que pagar até o último suspiro dela o que essa pessoa fez com você. A morte não é a solução para essa pessoa. A primeira dor que essa pessoa vai sentir no profundo, porque é uma pessoa que carrega inveja no coração dela, é ver você crescendo, é ver você sendo exaltado, exaltada nessa terra, é ver você feliz. E você deixa a justiça nas mãos de Deus, porque a justiça de Deus ela é perfeita. Eu li para os irmãos aqui a respeito da vida de Vasti. Ela ficou defamada. Todas as províncias sabiam o que essa mulher tinha feito. Todas as províncias. Deus manda dizer para você, a pessoa vai desocupar aquele espaço lá e ela vai ficar com uma fama violenta, uma má fama que vai propagar, vai trazer vergonha. E Deus manda falar para você, acalme seu coração, porque eu vou levar para longe. Essa pessoa vai ter que ir para fora da cidade que mora, do país que mora, no lugar que está, atrapalhando a sua vida, interferindo naquilo que Deus vai fazer na sua história, não ficará mais. Porque Deus vai levar para longe. Então deixa Deus agir dentro de uma justiça, porque Ele sabe o que está fazendo. Nós não sabemos muitas vezes nem o que a gente vai comer. Imagina o que a gente vai viver daqui a 5 minutos. Imagina qual a justiça que Deus vai fazer, nós temos que descansar nele. E entender que Deus tem o melhor para nós.
E diante de todo o processo que você viveu, de toda a humilhação que você passou, pode ser pública. Talvez os de fora não ficaram sabendo, mas foi uma vergonha que você passou dentro da tua família, que te trouxe um transtorno muito grande. Não importa o processo de vergonha que você passou, porque Deus manda dizer para você: eu estou chegando para desocupar aquele espaço que é seu, vou chegar com uma grande justiça, e toda, sabe, a vergonha pública que você passou, eu trarei honra pública para você. E a pessoa que te humilhou, a pessoa que atravessou o teu caminho, que não deveria ter entrado, ela agora vai pagar um preço muito alto por causa disso. Porque a vergonha dela vai ser na altura da vergonha de Vasti. E você só precisa confiar na justiça de Deus. E entender que ela acontece. Tem hora que nós não enxergamos o que está acontecendo no território do inimigo, irmãos. Mas já está acontecendo muita coisa lá que a gente não está vendo. As pessoas não ficam impunes desse jeito. Não fica. E Deus manda falar para você. Já está pagando, vai pagar. Eu vou entrar nesse cenário. Vou fazer a pessoa sair, que esse espaço não é dela. Ela vai ter que desocupar esse espaço. Porque esse espaço é seu. Eu vou movimentar as peças. Ela vai sair para você entrar e você vai confiar. E entender que Deus é na sua vida. E que Ele pode todas as coisas. Que não tem patente, que não tem nenhum poder, não tem nenhuma influência. Ah, mas tem documentos dela, eu não consigo entrar porque tem documento assinado. Deus derruba o documento. Deus queima o documento, Deus desaparece com esse documento. Deus revoga esse documento, Deus faz o que for necessário. Não tenha medo. Não tenha medo. E Deus manda dizer para você, tem situações em que a pessoa, que aqui são casos específicos, né? Que fez coisas erradas, buscou ajuda no inimigo e fez sacrifício com coração de boi, fez sacrifício com sangue. Não importa o que ela fez de pacto com o inimigo, não importa o que ela gastou de dinheiro com o inimigo, foi tonta e tonto, porque jogou dinheiro fora. Não importa o que ela se submeteu, o que ela teve que fazer, doar, comprar, para destruir a sua vida, ocupar esse espaço, porque vai ter que desocupar. Ela vai ver que tudo aquilo que ela investiu, que ela fez junto com o inimigo, não valeu de nada. Foi jogado no lixo. Então não se preocupe. Você vai falar assim dela, mas tem um processo que é dentro do jurídico, é muito difícil. Irmãos, não tem patente para Deus, não existe nada disso. Não existe nada disso. A pessoa pode inventar o que for. Tentar te amedrontar com o que for. Ah, mas está dentro da área jurídica, eu não consigo ver, eu não consigo. Tem um espaço lá que é seu e está sendo ocupado, Deus manda dizer para você, não importa. Para mim não tem patente. Não tem patente. Ah, mas tem conhecimento dentro da política. Você está com medo disso? Você está apavorado com isso? Você está realmente com medo disso? Irmãos, são comedores de arroz com feijão. Comedores de arroz com feijão. Pessoas que, se Deus quiser, Deus mata. Deus desce a cova. Ele faz o que for necessário. E aí você fica preocupado com um ser humano que é mortal? E aí você tira todo o mérito de Deus, que é imortal? Que é um espírito elevadíssimo? Que a energia dele é algo surreal? Que você não teria condições hoje dentro do corpo que você está. E talvez até dentro da evolução espiritual que você ainda se encontra, talvez tenha um acesso cara a cara com ele. E você está preocupado com o comedor de feijão? Ah, mas é macumbeira, é feiticeiro. Qual o problema disso, irmãos? Está buscando ajuda no inimigo? O inimigo não vai socorrer essas pessoas. Ai, me salve, Satanás, me salve, demônio. Vai padecer. O demônio dá com uma mão e tira com a outra. Na hora que Deus envergonha o demônio, quando ele chegar para você dentro de uma parábola, ele falar assim, olha, eu vou envergonhar o teu inimigo, eu vou envergonhar o demônio,
Ele não vai envergonhar o demônio em si. O demônio não vai se materializar na sua frente ou na frente da sociedade, aparecer, sabe, vou me materializar, vou tirar uma foto e vou aparecer na mídia. Não. Ele vai envergonhar o inimigo diante das pessoas que deram legalidade para serem usadas por ele. Porque Deus não invade o livre-arbítrio de ninguém. A pessoa quer servir o demônio, tudo bem, mas você vai arcar com as consequências disso. Você fez pacto com o demônio, não tem problema, vai arcar com as consequências. Ah, você fez um acordo com o demônio, você pagou o demônio para entrar na vida da minha filha e do meu filho, não tem problema não, mas você vai sofrer as consequências disso. Porque eu vou salvar a minha filha, vou salvar o meu filho, vou trazer honra para a vida deles, mas você vai ser envergonhado. Os demônios serão envergonhados na sua vida, que é assim que Deus faz. Então você achar que a pessoa está levando vantagem, ou que a pessoa tem mais força do que o Deus que você serve, isso é coisa, sabe, de gente religiosa que plantou isso na cabeça das pessoas. Porque maior é o Deus que nós servimos. É Deus que tem o controle de tudo. É Deus que vai brecar o agir do inimigo. E Deus manda dizer para você, o inimigo já está sem força já. Eu já tenho brecado a força do inimigo já faz dias, já faz meses. Já tem um tempão que Deus está atrapalhando aí, sabe, o agir do inimigo. Porque o inimigo vem com as estratégias dele, só que Deus sabe atrapalhar. Deus sabe mexer os pauzinhos dele. E a pessoa está achando que está levando vantagem sobre você, mas na verdade não está. Então Deus manda falar para você, a vergonha vai ser tão grande quanto foi na vida de Vaste. Então você tem que confiar. Você tem que confiar no agir de Deus. Você não está vendo, mas Ele está agindo lá. Então aguarda, sabe, a notícia que vai chegar, o agir de Deus. Entenda que o que for feito lá e o que já foi feito lá vai chegar ao seu conhecimento. Você vai saber que Deus agiu, que Deus trabalhou, que Deus fez justiça. Você só precisa confiar. Então descansa no agir de Deus, porque dentro do agir de Deus você terá uma grande vitória. Dentro do agir de Deus você vai ter, sabe, um suporte muito grande. Você vai ter uma honra que só Deus poderia te dar. E Ele manda falar para você, aquele espaço lá é seu. E ninguém, nenhum inimigo vai roubar isso de você. Não vai roubar. O espaço que está lá é teu. Eu não sei qual espaço que você está chateado de ter perdido. Pode ser um espaço de um trabalho, às vezes é na sua vida sentimental, pode ser um espaço dentro de uma roda de amizades que foi arrancado de você. Pode ser um espaço dentro de um cargo público que você queria entrar. Eu não sei qual que é o espaço que era seu, que foi ocupado, mas Deus manda dizer para você, o oportunista, a oportunista, a chantagista, o chantagista, vai sair dessa posição porque esse espaço é seu e ninguém vai ocupar um espaço que foi feito para você. Então você tem que descansar em Deus. Você tem que acalmar, porque aquilo que é seu vai vir nas suas mãos. O que Deus prometeu, Ele vai te dar. Só que o espaço que está sendo ocupado por uma pessoa que não tinha nada a ver com a sua história, vai ter que sair. Vai ter que desocupar. Então, a gente alimentar do nosso lado, irmãos, pessoas que estão em julgo desigual é muito complicado. Você tem um raciocínio, você tem um princípio, você tem uma maneira de ver as coisas. Deus está te orientando. Você fica alimentando demônios do seu lado, você vai pagar o preço disso. É Deus querendo tirar e você fica alimentando. Sabe? É Deus querendo afastar a cobra e você alimentando a cobra. Então é muito complicado, nós não podemos agir desse jeito. Nós temos, sabe, que buscar em Deus o direcionamento. Se é alguém aí que você precisa tirar da sua vida e você não está conseguindo tirar, Deus tem capacidade de tirar. E Ele vai tirar, Ele manda dizer para você. Não vai ficar ninguém ocupando um espaço que não é para ele, não é para ela. Mas nós temos que querer, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. E a partir do momento que você não quer sair de uma situação, Deus não vai forçar você a sair. Uma hora você vai acabar morrendo nessa situação, uma hora você acorda. Mas Deus não vai forçar nada. E quem vai sair na desvantagem é você.
Então, deixa Deus tirar o que tem que tirar da sua história, não alimente demônios na sua vida, porque isso é atraso de vida. Isso é atraso de vida. Quando Deus fala, vou tirar pessoas tóxicas do seu lado, são pessoas usadas pelo diabo. São pessoas que estão, sabe, intoxicando a sua alma, o seu espírito, a sua vida em todos os sentidos. Se você não permitir que Deus arranque isso da sua história, você vai ficar aí morrendo nesse cenário. E essa pessoa pode te matar emocionalmente, psicologicamente e até fisicamente, que eu contei o relato dos irmãos aí a respeito do rapaz que foi morto. A própria mulher matou ele envenenado. Então, não brinque com o inferno, sabe? Não brinque com os demônios. Não faça isso. Não chegue nesse nível de escarnecer com Deus, sabe? Ah, vou brincar com as coisas de Deus e também vou brincar com as coisas do inferno. Não faça isso. Não brinque com o inferno, não, porque eles têm poder, irmãos. Eles vieram para matar, roubar e destruir. Sabe? É muita prepotência do ser humano achar que os demônios não têm poder nenhum. Se não tivesse poder nenhum, seria muito mais fácil para a gente, mas infelizmente eles têm. E dentro dessa situação, sabe, nós temos que ter muita sabedoria. Não dá para brincar com o inferno, não. Não faça isso, não. Você vai sair machucado, queimado, quebrado, destruído e até morto. Então, se é uma pessoa que não tem Deus na vida, chuta que é laço. Deixa Deus tirar. Tem alguns irmãos e algumas irmãs aqui que você estava pedindo para Deus em oração para Deus tirar isso da sua vida. Porque você trouxe isso para sua história, você se arrependeu e agora você não sabe como tirar. Só que Deus manda dizer para você, eu vou entrar com um rebuliço. Essa pessoa vai ter que desocupar esse espaço. Porque não deveria realmente ter entrado na sua história, mas você escolheu esse caminho, mas Deus, dentro da misericórdia dele, vai te ajudar a sair. Toma posse aí dessa palavra. Ele vai te dar toda, sabe, uma coordenada para você sair. Nem que ele faça um rebuliço. E dentro do rebuliço, você tem argumento para sair dessa situação. Mas vai acontecer a sua saída, sim. Ele manda dizer para você que ele vai tirar você dessa situação e não vai demorar muito, não. Vai ser por esses dias. Ele sabe o quão você está sufocado e sufocada. E você precisa sair. Para você viver o novo de Deus, para você viver dentro de um cenário que Deus coordenou para você, você tem que deixar Deus tirar esse demônio da sua história. Não brinca com isso não, irmãos. Olha, nós não podemos brincar nem com a nossa vida e nós não podemos trazer a vida dos outros para a nossa história como se fosse uma brincadeira, porque é brincar com brasa. Sabe? É brincar com brasa, você vai sair queimado. Nunca mais faça isso na sua história. Queira só o que é de Deus. O que é de Deus traz paz. O que é de Deus, sabe, vai agregar na sua história. Vai completar a sua história e não te trazer danos, te trazer problema. Então não se ilude com as coisas desse mundo. E acalma o seu coração. Mas Deus manda dizer, acalma porque o espaço que está sendo ocupado, que não deveria ter sido ocupado, não deveria, eu estou chegando para tirar a pessoa que está ocupando esse espaço que é seu, para que você venha tomar posse daquilo que eu te dei. Porque fui eu que decretei, fui eu que te dei, fui eu que falei que aquilo era seu, eu alimentei isso no seu coração, eu tenho te sustentado. E agora Deus vai honrar você nessa terra, colocando na sua mão aquilo que é seu por direito. Que já tem gente rindo, teve gente que zombou, falou que você não ia ter, que Deus não ia te dar. Mas Deus manda dizer para você, eu vou colocar na sua mão o que eu te dei. Tem muita gente não querendo que você receba. Porque sabe que é algo que vai agregar muito na sua história. O que você vai receber, a pessoa não terá nunca na vida dela. Então, ela não quer de jeito nenhum que você ocupe esse espaço. Não quer de jeito nenhum que você receba o que Deus tem para colocar nas suas mãos, mas Deus vai te dar. Deus manda falar para você, eu vou te dar. Vai causar inveja nos outros? Lógico que vai. Vai ter gente que vai se afastar de você, não vai querer conversar com você de tanta raiva, porque vai ver você num patamar de felicidade tão grande, recebendo algo que a pessoa nunca vai ter na vida. A inveja vai ser tanta que a pessoa não vai querer conversar com você, vai virar a cara para você. Você vira a cara para ela também. Não perca seu tempo nem em cumprimentar.
Deus manda dizer para você, o que eu estou te entregando agora não vai demorar muito para você viver, não, vai ser por esses dias. Então já fica o seu coração preparado, porque a inveja será muita. A inveja será grande. Vão virar a cara para você. Vira a cara para a pessoa. Nem perca teu tempo. As palavras que saem da sua boca são pérolas. Não joga pérolas aos porcos. Nem perca seu tempo. Deixa a pessoa com a raivinha dela. E vai ver você só ó, prosperando, prosperando, prosperando e crescendo com Deus. Porque Deus não vai parar de trazer prosperidade, vai te ver feliz, numa felicidade que você nunca viveu. Você vai estar com um sorriso daqui aqui, ó. Seu espírito vai estar numa luz tão grande que não vai ter como as pessoas não perceberem que a sua vida mudou. E o quão aquilo que Deus trouxe para sua história, agregou na sua história, mudou sua vida, transformou seu cenário. O quão você vai crescer, vai prosperar, porque aí as comportas do céu abrem e você começa a viver tudo aquilo que Deus tem para te entregar. Tirou aquilo que empata, tirou o que atrapalha, vaste ou vasti, não sei como que você tem o hábito de chamar, tirou essa mulher, tirou esse homem, tirou a pedra de tropeço, tirou aquilo que incomodava, você vai ver como que vai fluir. As portas vão se abrir. Porque a pessoa tem uma energia aqui, Deus está tentando levar você para uma energia maior e você não consegue subir porque a energia da pessoa é baixa e ela vai te prendendo aqui embaixo. Eu vou dar um exemplo da gravidade para você entender como que funciona a energia do inferno. Nós ficamos com o pé no chão aqui na Terra porque existe uma gravidade, uma energia que nos mantém compactados aqui no chão. Então você fica com o pé no chão. Você já viu quando o homem está fora do espaço, está no espaço fora da Terra, que ele fica flutuando? A energia de Deus é aquela lá. Você flui na paz, né? Você vê os astronautas no espaço, te dá uma paz só de você olhar eles lá naquela gravidade, naquela tranquilidade. A energia de Deus, ela traz essa paz para a gente. Por isso que a gente não apavora diante dos processos da dificuldade, das perseguições, porque Deus dá esse equilíbrio. É como se a gente se tornasse um astronauta diante da dificuldade, diante da vida. A gente fica ali naquele negócio, né? A gente sabe que Deus está agindo, que o universo está conspirando a nosso favor, que os anjos estão vindo guerrear, que Deus vai trazer a vitória. Então você fica ali. A energia do inferno não, ela compacta, ela deixa você grudado. E aí você fica sem ação. Você não consegue ir para lugar nenhum, você fica paradão, sabe? Você fica parado ali. Ela te pressiona para baixo. Então, as pessoas que andam com a energia do inferno, que tem pacto com o diabo, são pessoas que vibram muito baixo, que não crescem muito na vida, pode até aparentar que está crescendo, o demônio às vezes até dá um pouco mais de dinheiro para segurar ela no pecado, né? Mas você vê que ela não flui como pessoa, como caráter, como ser humano, sabe? É uma nhaca, é um treco podre. Então fica aquele negócio ali, sabe? Aquele lodo parado, aquele negócio, e você fica ali, você fica patinando no mesmo lugar e não sai nunca, que o lodo você pisa nele, você escorrega, né? Então você fica naquele negócio ali, patinando, tentando se manter em pé, você fica estagnado ali. Porque a energia, ela te põe para baixo em todos os sentidos. E Deus fica querendo elevar a gente para níveis maiores, porque Ele quer que você flutue diante das dificuldades. Ele quer, porque Ele vai agir a favor da gente, não contra nós. Então Ele vai colocando você, Ele quer deixar você em órbita, sabe? Que você fique tranquilo diante do processo. Aí a vida da gente flui. Você não tem apego a nada, a não ser a presença de Deus, o resto vem. Você não tem apego a dinheiro, o dinheiro vem. Você não tem apego, sabe, a sua saúde, né? Tem gente que fica hipocondríaca. Ela tem tanto apego a ter saúde que ela inventa doença para ela porque ela acha que ela, para ter saúde, tem que tomar remédio. Então, às vezes ela nem sente dor direito, mas ela toma. Ah, não vou tomar pro fígado não ficar doente. Vou tomar pro rim não ficar doente. E ela vai só se contaminando com aquilo ali. Quando a gente tem vida com Deus, a gente vive na tranquilidade, nós não temos apego a nada, porque Deus dá tudo, dá saúde, dá dinheiro, dá prosperidade, Ele dá saúde mental, psicológica, Ele restaura o nosso físico, Ele vai trazendo, sabe, tudo aquilo que a gente necessita para sobreviver. Então a gente vai vivendo em órbita com Deus, nesse sentido do descanso. E quem tem uma vida com demônio não, é aquela energia empacada. E quando você carrega uma pessoa nesse nível energético do seu lado, a sua vida não flui. Você fica patinando no lodo. Então nós temos que ter muita sabedoria nesse sentido. Então Deus manda falar para você, você não está conseguindo tirar
foi o demônio que trouxe, mas eu vou arrancar pela raiz. Vou arrancar pela raiz e vou levar para longe. Para mudar o seu nível de energia, para colocar você no meu nível energético, para fazer com que você venha andar na luz e não nas trevas. Então prepara o seu coração aí, porque Deus vai desocupar esse espaço. Ele manda falar para você, vai ser do meu jeito. Vai ser do meu jeito, e do meu jeito vai ter que sair, do meu jeito vai ter que desocupar. Porque o que eu tenho para você é coisa melhor. Então, para que Esther pudesse entrar naquele espaço ali, precisou tirar a encrenca que estava lá. E Deus tirou Vasti daquele lugar lá, e tirou de um jeito que essa mulher passou uma vergonha tremenda. O que está vindo aí, sabe, para o teu inimigo, para quem está ocupando o seu espaço, é vergonha. Você vai saber que a pessoa passou vergonha. E vai ser uma vergonha pública. Então não se desespera, porque o espaço será desocupado. E vai ser ocupado por você. E Deus manda dizer para você, não vai entrar uma terceira pessoa lá não. Não vai entrar uma quarta pessoa, uma quinta pessoa, não vai entrar. Deus vai tirar para colocar aquilo que é dele. Então, se é você que vai ocupar esse espaço, é você que vai entrar. Se você está orando por alguém que tem um espaço lá que é seu, é você que vai entrar naquele espaço. Se você está orando para Deus tirar esse demônio que está do seu lado, que está atrapalhando a sua vida, Deus manda dizer para você, eu vou tirar. Mas esse espaço será ocupado por algo que é meu. Então não lute com Deus nesse sentido não, que você vai se complicar. Ah, Deus vai tirar essa encrenca e eu vou colocar uma outra encrenca que eu escolhi, que você não sabe escolher nada, você não sabe nem comer direito. Aí você vai pegar e colocar uma outra encrenca no lugar, você vai arrumar uma encrenca tremenda com Deus. Você está pedindo ajuda para Deus, deixa Deus agir. Então Deus vai tirar o que está te atrapalhando, vai tirar a pedra de tropeço, vai tirar essa Vasti aí desse lugar, que eu não sei o que é na sua vida, que está te incomodando, só que você vai deixar Deus ocupar com aquilo que é dele. Se você colocar a mão e trouxer outra encrenca para sua história, você vai se lascar com Deus. Deus não vai invadir o seu livre-arbítrio não, mas você vai sofrer a consequência disso. Não brinca com Deus não, irmãos. Não brinca com as coisas do reino não, isso é muito perigoso. Tá? As coisas erradas com o reino não funcionam. Você começou a agir errado, o reino recua. Aí na hora que o reino recua, você fica sem respaldo espiritual. Não faça isso não. Deus é misericordioso, mas você vai ter que se humilhar muito para ele poder reagir de novo na sua vida, e tem milagres e bênçãos que você não recebe nunca mais. Nunca mais ele te dá. Aí você vai ficar assombrado e assombrado aí pro resto da sua vida, sofrendo, tá? Então, acalma o seu coração, que eu não sei qual que é o espaço que ocuparam na sua história, eu não sei o que fizeram com você. Deus sabe, eu só sou um oráculo, só tô falando o que ele manda falar, não conheço a vida íntima de cada um, não sei quem assiste os meus vídeos, tem aqui as pessoinhas que me acompanham, os meus filhos espirituais, tem algumas pessoas que eu acompanho há muitos anos, eu conheço a carinha de alguns, né, pela foto, mas tem milhares de pessoas que eu não conheço, então eu não sei, mas eu só sei te dizer algo, tá, dentro do que eu tenho com Deus, o que ele está me usando para falar, o espaço que é seu vai ter que ser desocupado. Deus vai colocar as coisas no lugar agora, para que você possa ser feliz, para que você possa receber o que é seu por direito, para que você possa viver o seu milagre, para que você possa, sabe, usufruir daquilo que Deus tem para te entregar e que a sua vida também venha andar. Ele vai tirar. E você vai tomar posse do seu espaço, daquilo que é seu. Porque Deus fez para a sua medida. É um espaço que é para você ocupar. Não tem como outra pessoa vir e ocupar um espaço que é seu. E você que fez uma má escolha, deixa Deus arrancar essa encrenca da sua vida. Mas deixa Deus depois trazer o que é dele para sua história, para você não sofrer isso de novo. Tá? Não provoquem a ira de Deus, irmãos. Quando a gente cai na mão do demônio, a gente pede socorro, Deus vem e nos socorre. Quando nós caímos nas mãos de Deus, por desobediência, por rebeldia, por confrontar, por desacatar as ordens do reino, caiu na mão de Deus, quem é que vai te tirar de lá? Os demônios não têm poder sobre Deus, não. Deus é que tem poder sobre os demônios. Então tenha sabedoria para não bater de frente com Deus. Eu não estou tocando terror aqui, irmãos, para falar, Deus é isso, Deus é aquilo. Não, é uma questão de lógica.
Você quer receber as coisas das mãos de Deus, você tem que ser honesto com o Senhor. Você vai bater de frente com Deus, desonrar a Deus, confrontar o Senhor, medir força com Ele, isso é loucura. Não faça isso não. E o que vem de Deus, irmãos, eu falo pela minha vida. Tudo que eu recebo de Deus é abençoado. Me traz paz. Então, dentro das adversidades da vida, Deus vai trazendo, vai abençoando a gente, prosperando a gente. As pessoas falam, nossa, ali não tem como ser abençoado. Deus abençoa na dificuldade, sabe, no desespero, Ele muda o nosso cenário. Ele é honesto conosco, não tem o porquê não sermos honestos com Ele. E o que Ele traz para a nossa vida é eterno. O que Ele traz para a nossa vida é eterno. Então, toda satisfação familiar que Ele vai trazer para você é eterna. Quando Ele falar que vai trazer um amor para a sua vida, esse amor é eterno. O seu corpo, junto com o corpo da pessoa, se torna uma carne só. Quando morrer, vai ficar aqui nessa terra esse corpo. Mas o espírito, junto com a pessoa, vai para uma nova dimensão. Deus está numa dimensão que a gente não conhece. Seu espírito não ficará aqui. E esse amor que você tem com essa pessoa vai ser eterno, vai para uma outra dimensão. Então, tudo que Deus dá para a nossa vida é eterno. E o que nós levamos daqui é o amor que nós compartilhamos com as pessoas que também nos amam. Porque o amor é para ser compartilhado. Não tem lógica uma pessoa amar sozinha. Deus não quer isso pra gente. Tanto que Ele divide o amor dele com todas as pessoas que o querem. Tem milhares de pessoas que servem a Deus, que amam a Deus. Deus dá amor pra gente, mas também dá para outras pessoas. Deus dá amor para mim e dá para você, que é meu irmão, que é minha irmã. Então o amor ele tem que ser compartilhado. Dentro de um casal, mais ainda. Numa união de casal, mais ainda. Então tem que ser compartilhado sim, tá? Então acalma, porque Deus está no controle de tudo e Ele manda dizer para você, o espaço vai ser ocupado, mas por você e ocupado por algo que é dele. E Ele vai desocupar o espaço porque a pessoa que está lá, esse espaço está sendo ocupado por alguém que não foi projetado por Deus para estar ali. Então vai ter que sair. E você só precisa confiar. Tá? Se for na sua vida conjugal, na sua vida sentimental, acalma o seu coração. Porque Deus manda dizer para você, estou trabalhando sim. O espaço será ocupado de uma forma recíproca. Você vai amar e ser amado, você vai respeitar e ser respeitado. Existirá fidelidade, existirá cumplicidade. Então não tem por que você ter medo. Só você confiar. Tá? Deixa Deus agir. Deixa Deus trabalhar porque Ele sabe o que está fazendo. Eu vou orar para vocês agora, vocês vão pensar em Jesus. Pai, no nome do Teu Filho Jesus, Pai, nós agradecemos por essa palavra e nós cremos que o espaço que é nosso, Pai, será ocupado por nós. Que aquilo que é nosso chegará nas nossas mãos. Que o Senhor venha, Pai, no nome do Teu Filho Jesus, tirar tudo aquilo que o demônio fez. O Senhor tem capacidade para desmanchar. O Senhor é o único que pode fazer essa movimentação. Que o Senhor venha, Pai, desocupar o espaço que é do Teu povo, para que o Teu povo possa ser honrado nessa terra e que o nome do Senhor venha ser glorificado na história do Teu povo. É que eu te peço e te agradeço no nome do Teu Filho Jesus. Toma posse aí. Escreve aí embaixo. O espaço que é meu, ninguém toma. O espaço que Deus me deu, ninguém fica, ninguém toma. Afirma aí embaixo, no nome de Jesus. E aguarda, porque Deus manda falar para você, não vai demorar. Já estou trabalhando para desocupar aquele espaço. Eu vou fazer uma movimentação. Vou tirar o que não é meu e vou colocar o que é meu. Então toma posse da sua vitória. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.